Olá pessoal, eu sou o professor Felipe Amorim e hoje nós vamos fazer uma série de exercícios com 5 questões relativo ao assunto Sistema de Equações de Primeiro Grau da banca VUNESP. Então vamos para a nossa primeira questão de concurso. Caiu na prova da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba em 2018. Eu e meu amigo temos juntos 320 figurinhas. O triplo do número de figurinhas que eu tenho é igual ao quíntuplo do número de figurinhas que ele tem. O número de figurinhas que eu tenho é. Então, para esse problema, eu vou chamar a variável x de minhas figurinhas. E a variável y, as figurinhas do meu amigo. Isso é muito importante você escrever. Parece, você está perdendo tempo. Não, não está. Na hora do concurso, você está nervoso, né? A gente fica um pouco apreensivo por estar fazendo uma prova, é normal, um pouquinho de tensão é normal. Então, se você escrever os detalhes da questão, vai contribuir para você não se confundir, principalmente na hora de dar a resposta. Então, por isso é que eu tenho esse hábito de escrever o que as variáveis significam. Eu considero isso como uma boa prática. Nesse caso, o problema está pedindo o número de figurinhas que eu tenho. Então, nós temos que calcular o valor do x. Vou colocar uma interrogação aqui, que o x é o nosso objetivo, calcular o valor do x. Vamos montar agora o sistema. Ele fala que eu e o meu amigo nós temos 320 figurinhas juntos. Ou seja, se eu somar o número de figurinhas que eu tenho com o número de figurinhas que o meu amigo tem, vai dar 320. Ele fala também que o triplo, ou seja, 3 vezes o número de figurinhas que eu tenho, 3 vezes 3x, né? É igual ao quíntuplo, ou seja, 5 vezes o número de figurinhas que ele tem, ele, meu amigo. E está montado o sistema. Novamente eu vou chamar isso aqui de equação 1. E aqui embaixo eu vou chamar de equação 2. Observa um detalhe. Nós temos que calcular o valor do x. Em todos os problemas que eu vou resolver com vocês, eu vou usar o método da substituição. Existem outros métodos de resolução de sistemas, mas eu vou usar esse para a gente treinar bem esse método, ok? Então, eu preciso substituir na equação de cima ou o valor do x ou o valor do y para resolver a equação de cima e achar um dos dois valores. Mas o problema pede para eu calcular o valor do x. Então é muito interessante se na equação de cima, quando eu fizer essa substituição que eu vou fazer, fique só a variável x. Então é mais interessante eu substituir o y. Se eu fizer com a equação 2 uma manipulação tal que eu consiga substituir o y com algum valor que tenha x, ou seja, se eu colocar o y em função de x, vai ficar mais fácil para eu fazer os cálculos e chegar já direto na resposta. E é isso que eu vou fazer. Eu vou passar esse 5 para o lado de cá. Tá? Observa, tem muitos candidatos, muitos alunos que pensam que a gente só pode mexer no número que está aqui para passar para o outro lado. Não, a gente tem uma igualdade aqui. Então, da mesma forma que eu posso passar o 3 para o outro lado dividindo, eu posso passar o 5 para o outro lado dividindo também. E é isso que eu vou fazer agora. Por quê? Porque aí eu tenho o y em função do x e eu consigo substituir o y na equação 1. Então vamos lá.
da equação 2, nós temos que, vou repetir a equação aqui, e passando o 5 para o outro lado, o que essa igualdade está me dizendo? Que 3x sobre 5 é igual a y, ou que y é igual a 3x sobre 5. Então isso quer dizer que eu posso substituir esse y por 3x sobre 5. E aí, substituindo y igual a 3x sobre 5 em 1, nós vamos ter x mais 3x sobre 5. Opa. Aqui é x, tá, pessoal? Escrevi 5 aqui errado. 3x sobre 5 é igual a 320. Observa que agora eu tenho aqui a soma de uma incógnita com uma fração. Em muitos problemas a gente tem que resolver isso. Ou aparece uma incógnita aqui, ou aparece um número que eu tenho que somar com uma fração. E muitas pessoas são relutantes em fazer operações com fração. Não seja relutante, aprenda a fazer, porque as frações, elas na verdade são nossas amigas. É uma forma, a fração é uma forma facilitada de você escrever números decimais. Por isso que elas existem, né? E elas também representam uma divisão. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui, depois eu volto para cá. Então vamos fazer aqui, criar um quadro aqui para a gente poder fazer só aquele cálculo ali. X mais 3x sobre 5. E para fazer isso aqui, eu preciso calcular o MMC. MMC? É. Quando eu acrescentei esse número 1 aqui, eu transformei a incógnita x numa fração, x dividido por 1. Ah, mas por que você pode fazer isso? Porque todo número ou toda letra sempre está sendo dividido por 1. Só que a gente nunca escreve, porque x dividido por 1 é igual a x. Então, para simplificar, a gente não coloca o 1 aqui debaixo. E aí, para fazer a soma de duas frações, eu preciso fazer o MMC dos seus denominadores, ou seja, dos números que aparecem aqui embaixo. E no meu canal existem vídeos sobre MMC. Eu vou deixar aí descrito para aparecer na tela aí o link para você acessar sobre MMC. E lá eu falo que o MMC entre dois números primos entre si é o produto entre eles. No caso aqui, o número 1 é o número primo e o 5 também é primo, então 5 vezes 1 é 5. Ok? Então o MMC é 5. E aí o processo que a gente tem que fazer é o seguinte: esse número tem que ser dividido por esse aqui, então 5 dividido por 1 dá 5, eu coloco a resposta aqui embaixo. E esse resultado eu multiplico com o numerador. Então 5 vezes x, 5x. 5 dividido por 5 dá 1. Esse resultado eu multiplico pelo numerador. 1 vezes 3x, 3x. E agora eu somo aqui em cima, vai dar 8x sobre 5. Ok? Então, esse cálculo, essa soma, dá como resultado 8x sobre 5 igual a 320. Vou isolar o x, começando pelo processo de passar o 5 para o outro lado. 8x é igual a 320 vezes 5. Isso aqui dá
1.600. Então, 8x é igual a 1.600. Passo o 8 para o outro lado, dividindo agora, né? E 1.600 dividido por 8. Vamos fazer a parte aqui, tem espaço. 16 por 8 dá 2. Nada, desce os 2 zeros, 200. Pessoal, eu tive um problema técnico aqui com a minha câmera na hora que eu estava terminando a questão 1. Então, para concluir aqui, o valor de x, então, é igual a 200 e representa a quantidade de figurinhas que eu tenho. Com isso, a resposta da questão 1 é a letra A. Questão 2. Caiu no concurso da Prefeitura de Diadema em 2011. 31 moedas, algumas de 50 centavos e outras de 25 centavos, somam juntas 12 reais. Tá vendo? A questão ela vai te dando a dica do que tem que fazer. A gente vai ter que somar a quantidade de moedas de 50 centavos com o número de moedas de 50 centavos e a soma disso aqui dá 12 reais. A diferença entre o número de moedas de 50 centavos com o de 25 centavos é. Então, nesse problema, diferente do problema 1, a gente não vai ter que calcular somente a variável x. A gente vai ter que calcular a variável x e a variável y e depois vai ter que fazer a diferença entre as duas, né? Muito bem. Então, vamos chamar aqui a variável x do número de moedas de 50 centavos, 0,50, e a variável y, o número de moedas de 25 centavos. E o que o problema quer que você resolva não é somente obter o número de x ou somente o número de y. O que o problema quer é a diferença entre x e y. O número de moedas de 50, o número de moedas de 25. Isso é muito importante. Você já desde o início do problema saber o que o problema quer que você resolva, para você assinalar a alternativa correta. Muitas vezes, quem elabora as questões, elabora contando com o seu erro. Contando que você vai assinalar uma das alternativas que contém o valor de x ou contém o valor de y. Mas o que o problema pediu não foi isso. O que o problema pediu foi x menos y. Vamos lá. Nesse caso não acontece isso do valor de x ou de y tá aqui. Mas eu vou mostrar para vocês em outras questões que isso acontece. Então, eu vou deixar uma interrogação aqui para saber que o que o problema quer é x menos y. Vamos montar aqui o sistema. A primeira frase já nos dá uma das equações. Ele diz que existem 31 moedas, né? Então, se eu somar as quantidades x e y, que é o número de moedas de 50 centavos com o número de moedas de 25 centavos, dá 31 moedas. Então, se eu somar x com y, eu tenho 31, porque é o número total de moedas. Depois ele fala que algumas moedas de 50 centavos, algumas significa que eu não sei quantas são. Correto? Algumas moedas de 50 e outras de 25. Eu não sei quantas são, por isso que eu chamei de x. Mas se eu soubesse quantas eram, eu ia pegar esse número de moedas e ia multiplicar por 50, ia me dar um determinado valor em reais,
Pegar a quantidade de moedas de 25 centavos, multiplicar por 25, somar essas duas quantidades em reais e dar 12 reais. É isso que a gente vai fazer. Pegar a quantidade, o número de moedas de 50 centavos, que eu vou representar por 0,5, sem o zero ali para facilitar a escrita, e vou multiplicar, agora a multiplicação vai representar por um ponto, multiplicar pela quantidade de moedas de 50 centavos. Isso aqui eu vou somar ao produto de 0,25 vezes y, ou seja, essa conta aqui vai me dar quanto as moedas de 25 reais representam nos 12 reais. Eu tenho a quantidade de moedas de 25 centavos vezes os 25 centavos. Concordam? E essa soma aqui dessas quantidades em reais tem que dar 12. Pronto, montei o meu sistema de equações. Eu considero esse primeiro passo aqui de montar fundamental e às vezes é o passo mais difícil para você conseguir fazer uma questão de sistema de equação. Porque depois vocês vão ver, é muito parecido. O que eu vou fazer agora é muito parecido com o que eu fiz na questão anterior, muda um detalhe ou outro, né? No outro eu salientei o MMC, aqui eu vou salientar um outro detalhe, mas basicamente a gente vai fazer a mesma coisa. Montar o sistema é a parte mais delicada desse tipo de questão, é uma coisa importante para você treinar bastante. Montar corretamente o sistema. Então, como eu falei com vocês, a gente vai usar o método da substituição em todas as soluções de problema. Então a gente vai substituir, né? Eu posso substituir tanto x quanto y nessa equação aqui. Eu fiz de propósito. Agora eu vou pegar a equação 1 e substituir na equação 2. Ah, mas por que você... Como é que você escolhe isso? Eu pego a equação mais simples e isolo um dos termos. Percebe que essa equação é mais simples do que essa? É mais fácil eu isolar o x ou o y na equação 1 do que na equação 2. Na equação 2 eu tenho um número com vírgula. Ia ficar um pouco mais complicado. Dá para fazer também, mas fica mais complicado. Então, olhando para o sistema, eu percebo que é mais fácil eu isolar, por exemplo, o x aqui, passando o y para o outro lado. Aí eu vou pegar esse valor de x e vou substituir aqui, e aí eu faço os cálculos e determino o valor do y. Então é mais fácil eu pegar a equação 1 nesse momento. Então, da equação temos... Fica aí como um exercício para você tentar isolar o x aqui e substituir na equação 1. Tem que chegar no mesmo resultado, tá? Mas eu vou fazer dessa forma porque eu considero mais simples. Eu vou pegar da equação 1, vou passar o y para o outro lado, vou reescrever aqui a equação 1 e vou passar o y para o outro lado. X é igual a 31, ele aqui está positivo, passa para o outro lado, fica negativo, né? Agora eu sei que o x é igual a 31 menos y. E esse valor de x, 31 menos y, eu vou substituir aqui. Então, substituindo x em 2, temos no lugar do x, 31 menos y. Pessoal, agora vem um detalhe muito importante. Quando eu substituir o x aqui, o x representa essa operação matemática, 31 menos y. Então eu não posso escrever isso aqui, ó, vezes 31 menos y, direto. Sabe por quê? Porque isso aqui está indicando que eu vou multiplicar 0,5 por 31, e aí isso está errado. O x representa essa operação matemática. Então, para escrever a substituição da forma correta, eu preciso acrescentar um parênteses.
precisa acrescentar parênteses, né? Esses dois aqui. Então, isso aqui está querendo dizer que o 0,5 está multiplicando essa operação matemática. Agora está correto. Muito cuidado na hora de resolver questões para você não errar isso aqui, tá bom? Mais 0,25 vezes y é igual a 12. E agora, lembra que eu falei para vocês que cada questão vai ter uma particularidade? A forma de resolver é mais ou menos a mesma. Qual é a particularidade que nós temos nessa questão? Apareceu aqui uma multiplicação. Vou até escrever aqui, ó. Multiplicação distributiva. Um tema muito importante, porque você não pode confundir o que eu vou falar agora. Você não pode multiplicar apenas o 0,5 por 31. Você tem que distribuir a multiplicação. Então você vai multiplicar 0,5 por 31 e vai multiplicar o 0,5 por menos y. Muito cuidado para não errar isso aí. Então, eu vou fazer 0,5 vezes 31. Vou fazer até a parte aqui. Vezes 0,5. E aí eu reviso com você rapidamente multiplicação com vírgula. Como é que a gente faz? Eu multiplico o 5 por 31, normalmente. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. E como aqui tem zero, multiplicar por zero não faz a menor diferença no resultado final do nosso cálculo. Então, como apareceu apenas uma vírgula aqui, eu vou colocar uma vírgula aqui no resultado. Eu vou fazer a multiplicação completa, tá? Se aqui fosse um número que não fosse zero, seria 0 vezes 1, ou o número que tivesse aqui, né? 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 3 dá 0, e agora a gente soma. Você vai perceber que não vai influenciar em nada, ó. Somei, dá 5, 5 e 1, tá vendo? O resultado foi o mesmo. Seria a mesma coisa que eu não ter feito essa linha aqui. E quando a gente tem um número com vírgula aqui embaixo ou aqui em cima, o que a gente faz? A gente conta quantas casas decimais tem aqui embaixo ou tem aqui em cima. Apareceu uma casa decimal aqui, então é essa quantidade de casas decimais que tem que aparecer no resultado, né? Se aqui em cima eu tivesse uma vírgula, então eu tinha que ter duas casas decimais aqui. Como só tem uma casa decimal nesse fator aqui, então vai aparecer uma casa decimal só aqui. Então, 0,5 vezes 31 é 15,5. Importante treinar multiplicação e divisão com vírgula, porque na hora do concurso você não tem calculadora. 0,5 vezes menos y, cuidado com o sinal aqui, né? Eu tenho um número positivo multiplicando alguma coisa negativa, então o resultado disso é negativo. Importante também, a regra de sinais aí está bem clara na sua mente. 0,25 y igual a 12. Ok? Vimos aqui todos os detalhes, está tudo muito bonito. Vamos continuar. Vou isolar o y, né? Para isso eu vou passar o 15,5 para o outro lado e vou fazer essa operação matemática aqui. Aí, para essa operação matemática, eu quero também salientar um outro detalhe. Olha só como é que eu escrevi. Eu vou reescrever, mas poderia permanecer dessa forma, tá? Eu tenho um número negativo aqui que é maior do que o número positivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse resultado vai dar um resultado negativo. Pense em dinheiro. Falou em dinheiro, a gente assimila mais fácil, não é verdade? Se eu tenho a minha conta, se ela está infelizmente negativa em 50 centavos, se eu deposito 25 centavos lá, ela vai ficar positiva a minha conta? Não vai, ela vai permanecer negativa. Só que ela vai permanecer negativa em quantos reais? 25 centavos. Então eu posso fazer a subtração de forma natural, como eu faria se os dois fossem
Se o 25 fosse o número negativo, nessa sequência aqui, como eu fiz a minha subtração, dá a entender que quem é negativo é o 25, mas não é, o negativo é o 0,5, né? A resposta disso aqui é 0,25. Mas eu tenho que me lembrar que nessa conta, quem tem mais força, quem é maior em módulo, eu não queria usar esse termo porque para não te confundir, mas quem tem mais força aqui é o número 0,5. Então, essa resposta tem que ser negativa. Lembra do dinheiro lá. Então, isso aqui vai dar menos 0,25y. Certo? Tudo bem? Igual. Então, vou passar esse cara para o outro lado. 12 menos 15,5. Ó, de novo aconteceu aqui. Ó. Eu tenho um número menor subtraído por um número maior. Será que foi à toa que eu coloquei essa questão para você rever? Claro que não, né? Isso são detalhes que aparecem em questões que infelizmente faz às vezes o candidato perder a questão. Errar uma multiplicação distributiva, errar uma operação matemática em que você tem que se atentar para o sinal dessa resolução aqui. Existe uma tendência das pessoas colocarem positivo aqui, né? Então por isso que eu trouxe essa questão, que ela tem vários detalhes interessantes para a gente poder revisar aí. Eu vou fazer o cálculo aqui como se o 15,5 fosse o número positivo. 12. Eu não opero zero aqui, então vai dar 5. 2 menos 5 dá 3. E 1 menos 1 dá 0, dá 3,5. Só que quem tem um potencial maior aqui é o 15. Então ele vai mandar no sinal. Se ele vai mandar no sinal, a solução dessa continha é menos 3,5. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou isolar o y. Isolar o y significa passar esse número que está desse lado para o outro lado. Agora eu quero fazer um outro parêntese com você. Voltar aqui à questão 1 para a gente relembrar uma coisa. Por exemplo, vou pegar aqui uma coisa que eu fiz aqui. Ó, eu passei o 8 para o outro lado, dividindo 1.600, e quando eu fiz isso, o número 8 mudou de sinal? Não, né? Ele aqui estava positivo, passou para o outro lado, permaneceu positivo. Então, eu vou passar o menos 0,5 para o outro lado dividindo. Ele vai mudar de sinal? Não. Eu vou apenas mudar uma operação matemática. Quando eu passo ele para o outro lado, ele está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, y é igual a menos 3,5 dividido por menos 0,25. E aí, você tem que se lembrar da regra de sinais. Vou escrever aqui em cima. Regra de sinais. Ela vale tanto para multiplicação quanto para divisão. A regra de sinais fala o seguinte: quando eu tenho sinais diferentes, né? Negativo vezes negativo dá... Aliás, sinais diferentes, né? Que eu falei. Menos com mais dá menos a resposta. E isso vale também para divisão, tá, pessoal? Menos dividido por mais também dá menos. E quando eu tenho sinais iguais, menos vezes menos, eu tenho positivo como resposta e mais vezes mais, ou seja, dois números negativos se multiplicando, ou dois números positivos se multiplicando dá como resposta um número positivo, e isso vale também para a divisão.
Dois números negativos se dividindo dá positivo. E dois números positivos sendo divididos dá um número positivo. Quando a gente está fazendo essa conta, a gente nem salienta isso, né? Fala, aqui ó, eu fiz a divisão de dois números positivos, nem falei nada. Mas eu usei a regra de sinais aqui. 1.600 dividido por 8 dá 200. Nem precisei falar nada. Já entrou na normalidade. E isso também tem que entrar na normalidade aqui. Menos com menos, regra de sinais, sinais iguais na divisão, resposta positiva. Então eu sei que essa resposta vai dar positiva. E aí? Agora eu tenho uma divisão com dois números com vírgula, 3,5 e 0,25. Como é que eu faço isso? Outro detalhe dessa questão, né? Bom, 3,5 dividido por 2,5, aqui tem um truque. Não, desculpa, aqui é 0, pessoal, desconsidere isso aqui, tá? Vou escrever aqui do lado que eu escrevi errado. 3,5 dividido por 0,25. Agora tá certo. Eu vou fazer um truque com vocês aqui. Eu vou andar a vírgula de tal forma que aqui fique sem vírgula. Então eu vou andar a vírgula para a direita desse lado. Se eu ando a vírgula para a direita aqui, eu tenho que andar para a direita aqui também. Esse é o truque. Então isso aqui é igual a 35 dividido por 2,5. Andei a vírgula, uma casa para a direita, andei uma vírgula, uma casa aqui também. E isso aqui é igual a 350, andei a vírgula, mais uma casa para lá, então apareceu um zero aqui, né? Porque aqui a vírgula estava aqui, andei para cá, ela está aqui. Andei ela uma casa mais para lá, ela está aqui agora. E aí essa vírgula vai andar para cá e aí fica 25. Pronto. Agora ficou mais fácil resolver essa conta, né? Então 350 dividido por 25, aqui vai dar 1. 1 vezes 25 dá 25. Menos 35 dá 10. Desce o zero. 4 vezes 25 dá 100, resta o zero. Então, o y vale 14. Vou até destacar aqui, tem bastante coisa escrita aqui para você guardar bem esse resultado. Y vale 14. É o valor de y que ele quer que eu resolva na questão? Não, ele quer que eu resolva x menos y. Então, eu vou pegar esse valor de y, vou substituir aqui, por isso que eu destaquei, e aí vou descobrir o valor de x, depois substituo aqui e chego na resposta. Vamos lá. Então, x é igual a 31 menos 14. Por que menos 14? Porque y vale 14. X é igual a 31 menos 14, 17. Como eu já falei mais de uma vez, não é isso que o problema está pedindo. O que ele quer que a gente faça é x menos y, então 17 menos 14. E a resposta é a letra D, x menos y igual a 3. Com essa questão a gente reviu vários conceitos de matemática, né? Não só sistemas. Questão 4, que caiu na Câmara Municipal de Caeiras em 2015. Uma empresa possui uma frota de carros, caminhões, caminhonetes e caminhões. No total de 18 veículos. Olha o detalhe interessante aqui. Agora, a gente não vai trabalhar só com duas incógnitas, x e y. A gente vai trabalhar com 3. Uma incógnita para carros, uma incógnita para caminhonetes e outra para caminhões. Problema um pouquinho diferente.
num total de 18 veículos, sabendo que o número de carros é o dobro do número de caminhonetes e que a diferença entre o número de carros e o número de caminhonetes nessa ordem é 7. Então, o número total de caminhões dessa empresa é... Como eu falei, nós vamos precisar de 3 incógnitas. Uma para carros, outra para caminhonetes e outra para caminhões. Nem por isso deixa de ser um problema de sistemas de primeiro grau, de equações de primeiro grau, porque todas as incógnitas vão estar elevadas a 1. Então, x é o número de carros eu decidi fazer assim, você pode colocar outras letras aqui se você quiser. Y vai ser o número de caminhonetes. E Z vai ser o número de caminhões. E como aparece aqui no final, o número total de caminhões dessa empresa é, ou seja, ele quer saber o número de caminhões, no caso aqui a gente está representando pela letra Z. Vamos montar o sistema agora. Uma empresa possui uma frota de carros, caminhonetes e caminhões num total de 18, ou seja, se eu somar esses 3 números aqui, tem que dar 18. Se eu somar x com y e com z, tem que dar 18. Sabendo que o número de carros, x. Sabendo que o número de carros é o dobro do número de caminhonetes. É o dobro, ou seja, 2 vezes o número de caminhonetes, y. E que a diferença, então vai ter uma conta de menos aqui, entre o número de carros, então o número de carros menos o número de caminhões, agora entrou o z. Nessa ordem, né? Nessa ordem, x menos z. Número de carros menos o número de caminhões. Nessa ordem. É 7. Ele pede para você calcular o número de caminhões. Concorda comigo que essa é a parte mais sensível? Interpretar o enunciado e montar as equações. Agora, a gente vai usar o método da substituição, como eu havia falado para você, e com isso tentar chegar na solução da questão, né? Vou chamar aqui de 1, 2 e 3. Vamos lá. Da equação 3, eu chego passando o z para o outro lado, que 7. X é igual a 7 mais z. Felipe, por que você decidiu começar pela equação 3 e não pela 2 e não pela 1? Vamos lá, vou explicar para você qual foi o meu raciocínio. Ele quer saber o valor do z, não é? Muito bem. Nessa equação aqui, em princípio para mim, essa equação aqui, ela é, entre aspas, mais simples que a primeira, aliás, que a segunda e a terceira, para eu poder fazer as substituições. Como eu falei, eu vou usar o método das substituições. Se eu passar o z para o outro lado, eu já consigo substituir o x aqui. Legal, aí eu vou ter 2 elementos dessa equação que contém z. Falta o y, eu substituir. Só que o y aqui não tem z, ó. O y está relacionado com o x. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de x que eu encontrei aqui
e vou substituir aqui, ó, nessa equação. Daí o y vai ficar em função de z. Entendeu? Então, substituindo x igual a 7 mais z em 2, temos, no lugar do x, 7 mais z. E agora eu vou fazer aquela operação, que nem a gente fez naquela outra questão, eu vou passar o 2 para o outro lado dividindo, eu posso trabalhar tanto desse lado quanto daquele, né? E aí eu vou ter o y isolado, y é igual, passando o 2 para o outro lado, 7 mais z dividido por 2. Observa que o 2 vai passar para o outro lado dividindo não só o 7, não só o z, mas ambos, né? Por isso que eu coloquei aqui esse tracinho. Como agora eu sei que o x vale isso aqui e o y vale isso aqui, eu consigo substituir esses dois valores na primeira equação. Então, substituindo x e y em 1, temos x, 7 mais z, y, 7 mais z dividido por 2. Z já estava na equação, é igual a 18. Vou passar esse 7 para o outro lado, somar z com z, e aí eu vou ter z mais z, 2z, mais 7 mais z sobre 2, igual. 7 passa para o outro lado, fica 18 menos 7, igual a 11. Agora vamos fazer essa operação aqui. Lembra, eu tenho alguma coisa, um número ou uma letra, somada com uma fração. O que eu faço? Vou fazer o MMC. Nesse caso aqui, você vai ter que tomar só um pouquinho mais de cuidado, porque tem um 2 aqui, né, junto. Mas, dessa vez eu não vou fazer o quadro não, tá? Vou fazer direto aqui. Aqui eu tenho o 1, o MMC entre 2 e 1 dá 2, como nas outras questões. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 2y dá 4, 2y não, 2z. 2 vezes 2z dá 4z. Mais 2 dividido por 2 dá 1, e 1 vezes 7 mais z é 7 mais z. Igual a 11. Somo 4z com z, dá 5z mais 7 sobre 2 é igual a 11. Passo 2 para o outro lado, já na intenção de isolar o z. 2 vezes 11, 22. Ele está dividindo aqui, vai passar para o outro lado multiplicando. Ok? Ó, aqui ele estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Aqui ele está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. No que eu passei para o outro lado multiplicando, 2 vezes 11, 22. Passo 7 para o outro lado. Z, 22 menos 7, 15. E o 5 vai passar para cá dividindo. Z é igual a 3. E essa é a nossa resposta. O número de caminhões é igual a 3. Questão 5. Caiu na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 2017. Uma instituição de ensino concede todos os anos aos seus alunos bolsas de estudos, 2 tipos A, B e C.
somente. Em 2017, essa instituição considerará ao todo 59 bolsas de estudos. Então, se eu somar A mais B mais C, vai dar 59. Sendo o número de bolsas do tipo A correspondendo ao dobro e mais 3 unidades do número de bolsas do tipo B, e o número de bolsas do tipo C correspondendo à metade do número de bolsas do tipo B. Sendo assim, a soma do número de bolsas de ensino do tipo A e C, ó, aqui ele está dando o que ele quer, tá vendo? Sendo assim, a soma dos números de bolsas do tipo A e C, que nessa instituição, que essa instituição considerar em 2017 será igual a. Vamos lá. Eu agora vou utilizar como incógnitas as letras A, B e C. Tudo bem? Em vez de ficar usando só X, Y, Z, vamos usar o A, B e o C? Então, a letra A será o número de bolsas do tipo A. B vai ser o número de bolsas do tipo B. E C, o número de bolsas do tipo C. O que o problema aqui é? A soma dos números de bolsa de ensino do tipo A e C. Então, no final, a gente vai ter que fazer esse cálculo aqui, A mais C. Num problema que tem 3 incógnitas, você vai ter que fazer vários cálculos. Não é importante deixar isso aqui separado? É isso que eu tenho que saber no final de fazer um monte de conta que eu vou fazer aqui. Deixa separadinho para você não se confundir e não esquecer. Agora vamos montar o sistema. Ele diz que A mais B mais C é igual a 59. Lembra disso? Salientei no início aí. A mais B mais C é igual a 59. O número de bolsas do tipo A corresponde ao dobro, ou seja, é igual. Então, A é igual ao dobro, a 2 vezes, e mais 3 unidades. O camarada que montou essa questão, ela estava tentando confundir o candidato. Vamos combinar, né? Ó, A corresponde ao dobro de alguma coisa. E que coisa é essa? As bolsas do tipo B, mais 3 unidades. Viu o jogo de palavras que ele usou aqui? Então, A é igual ao dobro da quantidade de bolsas do tipo B, mais 3 unidades. É isso que ele quer dizer aqui nessa frase. E o número de bolsas do tipo C correspondendo, então C corresponde, ou seja, C é igual a metade do número de bolsas do tipo B. Aqui ficou menos complicado a forma de dizer isso aí. Foi mais complicadinho foi aqui. Ok, passamos à fase mais sensível. Agora a gente vai fazer as devidas substituições, que nesse problema a parte de substituição eu acho que está a mais tranquila de todas. Por quê? Se eu pegar direto o A, que vale 2B mais 3, e substituir aqui no lugar do A, pegar o C e substituir aqui, eu vou calcular o valor de B, depois eu volto nessas duas equações e acho o valor de A e o valor de C. Tá? Vou mostrar para vocês que me parece que essa foi a mais simples em termos de substituição. Então ele fala que A vale 2B mais 3. Então, no lugar do A, eu vou escrever 2B mais 3. O B é B mesmo. E no lugar do C, B sobre 2. E isso é igual a 59. Vou passar o 3 para o outro lado, somar 2 mais B. 3B, 2B com B dá 3B, mais B sobre 2. Passo 3 para lá, 59 menos 3,
3b mais b sobre 2 é igual a 56. Faço MMC aqui novamente. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 3b, 6b. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes b, b. 56. E passo 2 para lá multiplicando. 6b. Poderia ter feito direto já aqui, né? Vou fazer passo a passo dessa vez. Vezes 2. 6b mais b dá 7b. 6 vezes 2, 12, vai 1. 112. Passo 7 para cá. 112 dividido por 7. Esse é o valor de B. Vamos fazer essa conta. 112 dividido por 7 dá 16. Eu já fiz previamente. Depois você faz aí na sua casa. Você vai verificar que 112 dividido por 7 dá 16. Muito bem. Como eu tenho o valor de B agora, eu substituo B na equação A e na equação C, e agora eu consigo saber o valor de A e o valor de C. Então, A é igual a 2 vezes 16 mais 3. Isso aqui dá 32, mais 3 é igual a 35. Então, A é igual a 35. E C é igual a B dividido por 2, 16 dividido por 2, que é igual a 8. Aliás, C, né? O valor de C, então, é 8. O que a questão está pedindo é A mais C. A mais C, 35 mais 8, que dá 43. Logo, resposta letra A. Com isso, nós concluímos nossas questões. Peço a você que deixe os seus comentários, dá um joinha no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se no meu canal, dá uma clicada no sininho aí para você receber as notificações de quando nós fizermos mais vídeos. E até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!